Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. BCRI11, o BCRI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, esse é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 67. Lá dentro do relatório gerencial, eu vou trazer para vocês o quanto é que realmente está passando por problema esse fundo. Ele tem sim algumas problemáticas, mas na minha opinião, de vários fundos que estão passando por problema, para mim, esse é um dos fundos que mais está descontado muito acima daquilo do que teoricamente seria algo justo. Esse é um fundo de base 100, atualmente ele está sendo negociado a 67, só que aqui o PVP está como se fosse 78, 0,78, 22% de desconto, o que teoricamente deveria ser 33% de desconto. Lá dentro do relatório eu vou falar um pouco melhor, mais abaixo também eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas na minha opinião, esse é um dos fundos que está com maior desconto, na minha opinião, injustificável. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13,40% de dividendo. É um fundo que está sendo negociado com a liquidez mediana, na casa ali de meio milhão por dia, né? 512 mil por dia. E ele vem de uma variação negativa de 0,21, ou seja, ele meio que está de lado nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Esse é um fundo que tem bastante histórico. Lá nos idos de 2019, antes da situação pandêmica, havia uma certa euforia no nosso mercado. Então esse era um fundo que estava sendo negociado com bastante ágio, ó. Ele era de base 100 e estava sendo negociado ali a 120, 130, sabe, 135 reais. Ele estava com bastante ágio. Veio a situação pandêmica, as suas cotas foram jogadas para algo na casa de 84, 85 reais. Rapidamente o fundo recupera-se, volta a patamares ali de 100, inclusive beliscando ali 120 reais. Durante o ano de 2021, ocorreu um fenômeno que é normal, né? Tá? Então, assim, os fundos de papel meio que regrediram ao seu VP, próximo aos seus 100 reais. Então, esse fundo sai desse cenário próximo de 120 reais lá em 2021 e em 2022 ele chega ali próximo ao seu VP. Contudo, começa a acontecer as problemáticas, principalmente com HCTR, DEVA, TORD, Versalhes, etc. E esse fundo tem exposição pequena a alguns desses ativos lá. Então, suas cotas foram jogadas para algo na casa de 70 reais, 68, 70 reais. O fundo esboçou uma recuperação voltando a 80, mas desde mais ou menos abril do ano passado, ele vem meio que lateralizado nesse patamar, com os altos e baixos, mas atualmente ele vem de novo nesse patamar aí próximo de 70 reais, atualmente 67. Mais abaixo aqui a gente vai ver mais outras informações a respeito do fundo. Então esse aqui a gente vê o nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, a gente vai deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele tem bastante cotistas, mais de 44 mil, tem mais de 6 milhões e 200 mil cotas emitidas e aqui está outro ponto, ele está marcando como se ele valesse R$ 86 reais, mas ele é um fundo de base 100. Muito disso aqui se dá em razão da marcação a mercado e não que esse fundo só valha R$ 86 reais. Ele é um fundo de 540 milhões de patrimônio e o último dividendo entregue foi de 75 centavos. Continuando no site aqui, a gente vê mais algumas informações como o dividend yield médio do fundo. Então lá nos idos de 2020, 2019, principalmente porque havia muita euforia, esse fundo ele estava entregando algo na casa de 0,60. Mas não é porque ele entregava tão mal assim, é porque o fundo estava com muito ágio. Então, o yield médio desse fundo era na casa de mais ou menos 0,8. Mas como ele estava sendo negociado acima dos 100 reais, aconteceu esse fenômeno. E aí o que começou a ocorrer? Queda nas cotações. Aí o dividend yield do fundo, você vê ele subindo. Então, com o passar do tempo, o yield do fundo subiu para algo na casa de 0,9, 1,2. Então, ele ficou um bom período aqui, nessa faixa entre 0,9 e 1,2. E atualmente, ele está mais assim próximo de 1%, mais próximo ali de 1,2%. Nominalmente dizendo, o fundo entregava um bom dividendo para um fundo de base 100. Ele entregava na casa de 90 centavos.
Esse período aqui, ó, ocorreu uma queda nos dividendos do fundo, nominalmente dizendo, mas depois a gente vê um cenário de melhora, principalmente porque pós-pandemia começou a ocorrer inflação muito alta, né? Então ele começou a entregar ali na casa de 90 centavos, 1,50, 1,20, e agora, atualmente, ele está entregando ali sempre acima dos 60 centavos, mas essa casa de 0,70, 0,80, mais ou menos nesse valor. Mais abaixo aqui a gente vê nominalmente esses valores. Então nos últimos meses aí, ó, ele entregando 70, 75, 78, 79, 72,80, 76, e aí no dia 28 de junho, ele pagou no dia 15 de julho essa quantia de 75 centavos. Como o vídeo é gravado com antecedência de mais ou menos 2 semanas, então provavelmente quando o vídeo for ao ar, ele já vai ter anunciado em julho para pagar em agosto aí. Vamos ver, acredito eu, que ele consiga manter essa média de dividendo ou talvez até ter uma certa apreciação, um dividendo um pouquinho maior. Continuando agora, aqui abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo nos últimos 5 anos. Então o que a gente observa, esse fundo antes da situação pandêmica, né, vinha com rentabilidade acima do CDI do período, mas depois da situação pandêmica ele teve a rentabilidade ruim, mas começou a se recuperar nas suas rentabilidades, né? E vinha com a rentabilidade ali sempre acima ali do CDI, mas após a problemática lá no ano de 2021, com a queda, né, ele chegou até zerar a sua rentabilidade negativa e atualmente a rentabilidade do fundo, ó, nos últimos 5 anos é de menos 5%. Acredito eu que, como esse fundo tem um histórico maior, que a rentabilidade seja bem maior do que isso. Nos últimos 5 anos, o CDI foi de 47%, o IPCA de 33%, o IFIX de 29%, e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, foi de 54%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito aqui desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acredito que seja um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha ela é muito versátil, ela é funcional e ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, vai te ajudar na organização dos seus ativos e até no poder decisório de qual ativo investir. Então adquira a planilha porque acredito que vai ajudar bastante. Por fim, além de nos ajudar imensamente adquirindo a planilha, você ainda nos apoia financeiramente. Nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador e mais. Adquirindo os e-books, vocês também nos apoiam financeiramente. Muito, muito obrigado. Gostaria de informar, né, que nós fazemos o serviço de consultoria e mentoria / estruturação de carteiras. Se você estiver precisando de alguma ajuda, algum apoio, suporte nesse sentido, manda uma mensagem aí para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira de investir. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial. Ele saiu praticamente agora, no dia que nós estamos gravando o vídeo. A gestão vem nos falar aqui, ó, sobre live com o gestor. Então, se você quiser participar, ó, essa live vai acontecer na segunda-feira, no dia 22 de julho. Eu estou gravando esse vídeo no domingo, então ainda não ocorreu. Quando o vídeo for ao ar, certamente já vai ter ocorrido a live. Mas você pega aqui, ó, o convite e você participa ao vivo lá. E depois, se for o caso, você consegue ver a live gravada lá no YouTube. Então, se você não conseguir participar ao vivo, ó, lá no YouTube, você se inscreve no canal e você consegue acompanhar as lives lá gravadas. Continuando, aqui ele fala sobre os ativos que o fundo pode investir. Então, o fundo pode investir em CRIs, são os certificados recebíveis, né? Pode investir em LCIs, LHs, cotas de fundos imobiliários, ó, FDICs, cotas de renda fixa e até debêntures. Então, é um fundo que tem um mandato bem amplo aí para investir. Aqui o fundo cobra de taxas, ó, 1%. Ele tem um benchmark de tentar bater IGPM mais 6%. E aparentemente eles não cobram performance porque não está explícito aqui. Acredito eu que não cobre performance. Continuando aqui, ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então a gente vê que no quesito de crise o fundo vem recebendo em linha com o que ele vinha recebendo nos últimos meses, né? Ó,
4,9 em crise, ó, 4 milhões e 100, 4 milhões e 300, 4 700, 4 milhões e meio, 4 e 200 no último recebimento. No total recebido, ó, a receita teve uma certa queda em relação a meses anteriores. Ó. Ele já chegou a receber 5 milhões e 600 lá em janeiro, 4,700 em fevereiro, 5 milhões em março, 5,400 em abril, 5,200 em maio e agora quase 5 milhões em junho. Foi o menor valor que ele recebeu nos últimos meses, junto com fevereiro, né? E o que proporcionou essa queda? Os próprios CRIs foram bem menores, né, mas os fundos imobiliários foram em linha e o resultado do caixa também foi em linha. Então, o que fez grande diferença foi o próprio resultado dos CRIs, e isso aqui pode ter sido em razão da inflação do período. E as dívidas do fundo, as despesas do fundo. Então, a gente vê que, em média, ó, 400 mil, 370 mil, 600 mil, 425, e agora, no último mês, 352 mil. A gente vai calcular baseado no semestre o que essas despesas aqui, ó, de 2 milhões e 600 representam frente aos 31 milhões que o fundo receitou. Como o fundo não faz um destrinchamento das despesas, nós vamos considerar como se tudo isso aqui fosse para o bolso da gestão. Provavelmente não vai, mas como eles não destrincham, né, nós vamos considerar como sendo tudo. Então vamos lá, ó. 2 milhões e 620, isso aqui vezes 100, dividido pelo total de 31 milhões e 81 mil. Então, nesse semestre, as despesas do fundo são na casa de 8,42%, o que eu reputo ser uma taxa bem interessante. Continuando aqui, ele fala sobre a distribuição do mês, né? O que ela representa frente ao CDI do período. A gente vê uma melhora da distribuição. Já chegou a ser próximo ao CDI líquido, mas nos últimos meses aí vem tendo uma melhora boa do rendimento. Ó. Nesse último mês representa 166% do CDI líquido, o que é algo bem interessante, né? Continuando aqui, ele mostra o histórico aqui de distribuição e tal. E nesse último aqui ele vai falar como que funciona a distribuição aí. Entenda a distribuição de rendimento. Essa parte eu vou pular, mas seria interessante, se você tiver interesse no fundo ou quiser, né, participar do fundo. Acredito que seria bem interessante você entender como é que funciona a distribuição de rendimento deles. Ele mostra também que a inflação ela vem aumentando, né, e vem convergindo tanto IPCA e GPM, estão se aproximando aí para ter o mesmo rendimento. Aqui ele mostra a composição do rendimento. Eu acredito que atualmente o fundo não tem feito ganho de capital. Ó. Correção monetária, ela vem bem em linha, né, estabilizada. E os juros que oscilam, porque aí depende de quanto o fundo consegue fazer em relação à inflação. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você conhece esse fundo imobiliário? Você tem, já teve, teria esse fundo? Você sabe quais problemas esse fundo está enfrentando? Como que é a situação dele? A gente ainda vai ver isso lá dentro do relatório. Nós vamos ver a exposição que ele tem por devedores. Esse é um ótimo fundo. Eu fiquei bem tentado a ter esse fundo no meu portfólio e por pouco eu não trouxe ele ao invés lá do IRIM. Eu acabei optando pelo IRIM. Eu gosto da gestora, acho que eles fazem um bom trabalho. Inclusive, a gestão desse fundo tinha saído do VRTM, vindo para esse fundo. E depois, se eu não me engano, acho que foi o pessoal que foi lá pro Iridium, não sei, não me recordo certinho. Mas são ótimos gestores e tudo. Agora, o que aconteceu com esse fundo está propício a acontecer. Mesmo em bons fundos de papel aí, inadimplência e toda essa problemática financeira que a gente tem visto aí, o mercado de fundos de papel, fiagros, né, tem sofrido bastante, porque, de uma certa forma, não tá fácil, sabe? Esses juros já vêm machucando bastante as empresas no longo prazo aí. Enfim, eu acho que é algo que o mercado vai se recuperar e, principalmente com esse fundo, eu acho que é um dos fundos que mais está sofrendo exageradamente aí no mercado. A gente vai ver daqui a pouco quanto o fundo tem de depreciação. E assim, para mim, eu não acho que deveria estar tão descontado quanto esse fundo está. Agora, o fato de eu estar falando isso sobre esse fundo não significa que ele seja um fundo bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. Atualmente nós já contamos com 59 e a gente está tentando chegar agora na segunda fase, que são 100 inscritos.
vá ao canal Mundo Notícias e se inscreva. Nos ajude a continuar crescendo o canal. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reiterar o recado, né, do início do vídeo. Se você estiver precisando de mentoria, consultoria, ajuda para estruturação de carteiras, coisas nesse sentido, considere mandar um e-mail aí mandar uma mensagem para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira e nós não fazemos indicação de ativos. Aqui agora nós voltamos para o relatório gerencial. E o que eu quero mostrar para vocês? Primeiramente, olha aqui ao lado, como é que está o status do ativo. Então tem ativos que estão com waiver / desconto e tem ativos que realmente estão inadimplentes. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, até porque tem uma parte no relatório que eles falam sobre isso. Hoje, a maior exposição do fundo é esse CRI Sendas, com 6,56%, e esse fundo ele é altamente pulverizado. Eu hoje sou um pouco mais chato, sabe? E para mim a exposição deveria ser abaixo de 8%, 7%, e esse fundo meio que atende isso. Tanto que, apesar das problemáticas e dos problemas que esse fundo vem enfrentando, não é nada muito grave. Eu vou fazer um somatório aqui bem arredondado. 2% desse CRI One, que ele também é questão lá daqueles HCTR, DEV, etc. Mais 1,5% nesse CRI GVI. Eu vou arredondar para 2, tá? 2, 4, mais 1,5%. Então aqui, 5, circuito de compras, né? E aqui, mais 1, 6. E aqui, mais esses aqui, 7. E mais esses aqui, 8. Então, 8%, teoricamente, seria, vamos supor, a problemática máxima do fundo. Então, se ele perdesse tudo que ele tem hoje, esse era um fundo que era para estar sendo cotado a R$92. E ele está a 60 e poucos reais. Então, de todos os fundos que estão passando por problema, na minha humilde opinião, acredito que esse seja um dos que tem mais potencial de upside depois que essa névoa passar pelo fundo. Mais abaixo aqui, a gente vai continuar vendo, ele tem DEVA também na carteira, 1,83%, VSLH 1% e HCTR mais 1%. Então, se quiser arredondar, vamos pôr aí uns 9%, 10%, né? Se tudo isso aqui fosse a zero e ele perdesse o dinheiro em todos esses ativos, poxa, será que de R$100 ele perder 10, mas não perder 30 e tantos, igual esse fundo estaria depreciado, né? Enfim, aqui a gente vê a composição da carteira. Atualmente o fundo tem 84% em CRIs. Ele vai ter ali fundos imobiliários, FIIs, 3,95%. E esse FI, eu acho que é fundo de investimento, deve ser fundo de liquidez. Ele tem quase 12% em caixa, acredito eu, né? Vamos voltar aqui. Fundo soberano, 11,55%, é isso mesmo. Ele tem quase 12% em caixa. Quais os indicadores, né? Os índices que ele está atrelado? A maior parte do seu portfólio, 76%, é uma média de PCA mais 7. E aí os outros são percentuais bem irrisórios. Sendo que CDI mais 2 é 6,7%. E ele tem ali aquele percentual de 11,55% ali em caixa alocado em CDI. Aqui a gente vê que a maior parte das séries são séries seniors, né? Ou únicas. E a exposição por devedores, 56% setor corporativo. Ele tem setor pulverizado, residencial, shopping, loteamento, multipropriedade, que é justo onde deu problema, né? Mas apenas 2,9%. Logístico, 4,7%. Aqui ele traz o LTV médio da carteira, que é de 56,90%. Isso aqui indica que a cada 56, 57 reais de dívida, o fundo tem por trás 100 de garantias, né? É um LTV até que aceitável. E o fundo tem diversificação geográfica, sendo que a maior exposição do fundo é na posição sudeste, mas ele tem lá na região sul, centro-oeste, norte, nordeste, né? E aqui ele fala como que o fundo encerrou. O BCRI encerrou o mês de junho com 63 milhões em caixa, 11% do portfólio. Deste valor, quase 4 milhões e 600 foram destinados à distribuição de rendimentos. Aqui ele fala que eles tiveram um dos CRIs com vencimento antecipado, né? Liquidação antecipada, aliás. Eles pagaram antes do prazo e aí 7 milhões voltou para os cofres do fundo. Já em julho, utilizando parte dos recursos disponíveis, eles alocaram 17 milhões em operações compromissadas por 90 dias. Aí eles continuam aqui falando o seguinte: mantendo a tendência de alta, em junho, o IGPM apresentou variação positiva de 0,81, acumulando alta de 2,45 nos últimos 12 meses, e o IPCA desacelerou, apresentando uma alta de 0,21, um resultado de 4,23 nos últimos 12 meses. E aí, continuando aqui, ele fala sobre as problemáticas que o fundo vem enfrentando. Esse aqui, é algo bem grave, a gente não sabe como vai ocorrer os desdobramentos. Esse BR distribuidor aqui está 0,59,
Então isso aqui é aquela questão da vibra energia. Eu não vou tecer comentários aqui nesse vídeo, mas isso aqui é um trem assim inacreditável como fizeram as estruturas desse CRI. Eu acho que isso aqui é dívida perdida, tá? 0,59. E aí ele tem circuito de compras, ó, tá? Pode ver que é inadimplente, ó. Circuito de compras foi dado desconto, né? Waiver, foi dado carência e tal. O CRI GVI foi dado desconto, carência. CRI Cotton inadimplente, né? Da Anhanguera. O CRI Scanix, renegociação. E o CRI One com waiver barra desconto. A gente vê que os percentuais, ó, 1,5, 1,69, 1,95, um total geral de 7,47. Eu não vejo como isso aqui é algo muito grave para esse fundo estar tão depreciado quanto ele está, sabe? Eu não acho que isso aqui é algo gravíssimo, igual está acontecendo com Deva, Versailles, HCTR. Eu acho que isso aqui é muito mais fácil de se recuperar. E mesmo que ele perdesse tudo isso aqui, para quem tem um fundo na base 100, é ruim, né? Porque pode ser que ele perca, vamos supor que ele perca 10% do seu patrimônio. Mas agora, uma pessoa entrar nesse fundo a 60 e poucos reais, eu acho que facilmente esse fundo volta ali aos 80, 85 reais, sabe? Sem muita dificuldade. Então, eu acho que pode ser uma grande oportunidade. Mas não entre porque alguém está dizendo que é bom ou ruim, ou que é oportunidade ou não. Estude para você chegar às suas próprias conclusões. Aqui ele mostra sobre os ativos, né? Essa é uma das partes mais importantes do relatório. Aqui, ó, esse é a BDO Construtora. Como é que é esse CRI? Esse CRI é IPCA mais 7, ele paga mensalmente, as amortizações são em forma bullet, que ou seja, paga tipo valores de uma vez só, sabe? Provavelmente vai pagar ao final aí todo o restante da dívida. O que foi dado como garantia? Essa é uma das garantias que eu acho mais sólidas, ó. Alienação fiduciária de imóvel e aval. Alienação fiduciária, o imóvel foi dado como garantia. Então, para mim, isso é uma garantia muito, muito sólida. CRI residencial, com objetivo de financiar a conclusão de empreendimento de edifício. Ó, Le Havre Residence, localizado em Itajaí, Santa Catarina, cuja devedora é a BDO Construções e Corporações. Então, eu sugiro que se você tiver tido algum interesse nesse ativo, você abra o relatório, principalmente nessa parte final aqui, ó, e vai estudar os devedores, vai ver como é que funciona as garantias, vai ver o que são essas dívidas, para você tentar entender melhor. E pode ser que você goste e acabe se posicionando no ativo, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere também lá no canal Notícias e se inscrever para nos ajudar. Desde já, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top.